Então, essa temática agora, né, vai ser dicas de estudos, uma coisa que é muito importante, que eu acredito que é muito importante, e a Isa também acho que acredita, porque a gente já conversou muito sobre isso, que é fazer exercício, né? Isa, por que fazer exercício é importante? Oi, Júlio. Bom, gente, exercícios. Exercício, eu acho que fazer exercício é a coisa mais importante, porque, primeiro, a prova de primeira fase vai ser composta de exercícios. Então, você tem que treinar aquilo que você vai fazer, certo? E eu lembro que uma coisa que me dava mais confiança, assim, é porque eu tentava fazer o máximo de exercícios possível, e eu já vou explicar para vocês como eu tentava fazer isso. Então, eu lembro que quando eu cheguei na prova, antes, aqueles minutinhos que você fica lá sentado, entre entregar o RG, assinar a lista e tal, e a prova, a examinadora vir te dar a prova, eu ficava pensando, não importa o que chegar agora nessa prova, pode mudar alguns números, pode mudar umas palavras enunciado, mas não importa o que vier, eu já fiz todos os exercícios que pode existir, eu já vi pelo menos um pouquinho de cada coisa, então não vai ter o que eles cobrem aqui, que eu nunca vou ter visto pelo menos um pouco parecido. Então, não tem o que pode aparecer que vai me desestabilizar. E isso na hora, ter feito muitos exercícios, como eu tentei fazer no ano passado, me deu muita confiança de seguir, assim, durante a prova, tranquila. Às vezes você pega e vê um exercício que está escrito com umas palavras difíceis, uns números meio estranhos, você dá uma desestabilizada, assim. Nessas horas eu parava e pensava, calma, você fez tanto exercício, não é possível que esse daqui não é parecido com nenhum daqueles que você fez esse ano. Então, isso vai te ajudar, te dar uma confiança absurda na hora da prova. E como eu fiz para fazer tanto exercício? Eu praticamente zerei quase todas as listas de exercícios das apostilas que chegavam. E como eu tentava fazer isso era seguindo, como a gente falou no começo da outra live, que é o cronograma semanal. Então, na segunda-feira, eu já separava o que eu ia fazer na segunda, na terça, quarta, quinta, sexta, no sábado, semana inteira. E aí, por exemplo, chegava a apostila 1, eu ia lá já na coordenação do curso e perguntava, viu, Amanda, que era a coordenadora lá, quanto tempo a gente vai ficar na apostila 1? Daí ela falava, Isa, 4 semanas. Aí, beleza. Aí eu ia lá e contava quantos exercícios tinha por matéria. Então, por exemplo, em física, tinha 40 exercícios e no total para eu fazer em 4 semanas, que é da apostila 1, né? Então eu separava 10 exercícios de física por semana. Então eu estava sempre em dia com a apostila e eu nunca fazia muitos exercícios numa semana e poucos na outra. Porque às vezes tem professores que passam muitos exercícios numa semana. Então o professor fala: ah, essa semana você pode fazer do exercício 1 até o exercício 3. Aí na outra semana ele fala: ah, faz do 4 até o 25. Então, em uma semana você fez pouquinho exercício. Porra, fazer 1, 2 e 3 é fácil. Aí na outra semana você ficou super sobrecarregado para fazer aquela lista gigante que ele passou. Então, sempre que você receber uma apostila nova, faz isso. Conta as semanas que você tem para fazer essa apostila e conta o número de exercícios de cada matéria e aí separa exercícios por semana. Isso vai te ajudar. Primeiro, vai ser mais fácil de você fazer todos os exercícios, porque não vai ter uma semana que vai ter pouco exercício, nem uma semana que vai ficar muito sobrecarregada. E segundo, que te ajuda a manter aquele cronograma a longo prazo. Ou seja, eu vou manter um ritmo constante de exercícios todas as semanas. Eu vou sempre mantendo 10 exercícios de física, 20 de português, 25 de matemática, 15 de biologia. Estou falando números aleatórios aqui, mas você sempre mantém esses números de exercícios por semana. Então, seu corpo se acostuma. Vai chegar uma hora que isso nem vai virar um esforço para você. Você vai ficar, nossa, tranquilo, vou Habituado. fazer isso aqui. Ó, passeio no parque para mim. Você vai conseguir fazer. Se antes você fazia esse tanto de exercícios e uma redação, você vai conseguir fazer esse tanto de exercícios e 2 redações na semana e ainda tá tranquilo. Então, entendeu? Aos poucos, você vai conseguindo dar um upgrade hardcore para você nos seus estudos. Isso me ajudou muito.
ao longo do ano. E foi seguindo essa técnica de fazer o mesmo número de exercícios por semana que eu consegui zerar todas as apostilas ano passado. Todas as minhas apostilas, eu fiz todos os exercícios. Não tem nenhum que eu não tenha feito. Tanto testes quanto os escritos, tá tudo feitinho. E não é porque eu sou um super gênio ou porque eu ficava a madrugada inteira e não dormia. Não, é só porque eu fui organizada e planejei meu tempo. Eu sei que eu preciso fazer tantos exercícios para não ficar super carregada em uma semana e muito livre na outra. Então eu planejava cada vez que chegava uma apostila nova. Você tira meia hora, você consegue planejar isso tranquilamente e ó, vai te render um tempão. E aí chega um momento, claro, tem semanas que você não rende tão bem, tem semanas que você rende um pouco melhor, mas essas semanas que você não tá indo tão bem, o que você faz, né? Você tá começando a acumular um pouco de matéria, você tá vendo que não tá indo muito bem as coisas. Meu, dá um. Ah, eu tenho muita facilidade que era o meu caso, na aula de matemática. Eu olhava o que o professor ia dar naquela aula, chegava o professor de matemática lá, a aula hoje vai ser de polinômios. Meu, polinômios pra mim já tava tranquilo da matéria, já tinha, nossa, beleza. Então, ao invés de ficar os 50 minutos da aula prestando atenção no que o professor ia falar, eu prestava atenção nos primeiros 10 minutos para pegar um pouco do que ele ia falar naquele dia e já começava a resolver os exercícios que eu tinha separado para fazer no dia. Então, daquela matéria, né? Os exercícios daquela matéria. Então, isso te salva um pouco de tempo também, caso você esteja um pouco muito cheio de matéria, né? Dá uma ajudinha também. Em relação às matérias de humanas, o que eram as que eu tinha dificuldade, eu gostava muito de estar 100% do tempo focada no que o professor estava falando. Então, eu sabia que quando chegasse a aula de história, de geografia, de português, eu não ia olhar para o lado, eu não ia olhar nem para saber que horas são. Eu pegava o meu lápis, meu caderno e anotava até as piadinhas que o professor fazia no meio da aula. Anotava tudo, 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 tudo que o professor falava. Porque daí depois, a hora que eu fosse estudar, ao invés de ficar lendo 10 páginas de teoria que a apostila coloca lá, com palavras difíceis, que a gente tem que ler às vezes umas 3 vezes para entender um parágrafo, eu lia do jeito que eu tinha escrito, que o professor foi falando, então é muito mais fácil de você entender. Então, você escreveu de manhã, e aí à tarde você vai lá e lê aquilo que você escreveu com as suas palavras, você já capta na hora. Você não precisa ficar lendo, relendo, relendo, relendo até você entender 1 milhão de vezes, entendeu? Você só pega, lê e já tá pronto para começar a fazer exercício. Já, ó, na hora. Maravilhoso, não perde tempo, é super tranquilo. E aí, se mesmo lendo o que você escreveu, você ainda sentir que tá em dúvida, aí sim é bom você ir dar uma lida na teoria com mais calma, porque significa que aquele é um conteúdo que você está fragilizado. Ou vai, pede ajuda para o plantonista, pede ajuda para o professor, dá uma pesquisada melhor na internet. Aí sim você dá uma atenção especial. Mas se você está sentindo que é um conteúdo que você está indo com mais facilidade, manda bala, vai fazendo exercícios. E é principalmente no exercício que você vai sentir aonde está mais fácil e aonde está menos fácil. Então, comecei a fazer um exercício de matemática e travei. Qual é a primeira coisa que eu faço? Primeiro, você apaga e tenta fazer de novo. Faz isso por 2 vezes. Se ainda assim você não está conseguindo fazer, vai lá, olha a resolução comentada, fecha a resolução comentada e tenta fazer sozinho. Se ainda assim você não está conseguindo fazer, eu acho que está na hora de você dar uma relida na teoria. Dá uma lida na teoria de novo. Aí vai lá e tenta fazer. Se ainda assim não rolou, vai com o plantonista e pede para o plantonista te ajudar. Porque tem gente que, não consegui fazer o exercício, primeira coisa que vai, já pede ajuda para o plantonista. Meu, isso não vai adiantar, porque na hora da prova, quando você ficar em dúvida de um exercício, não vai ter plantonista para te ajudar ali do lado, é você com você mesmo. Então, quando você está em dúvida de fazer exercício, você tem que dar um jeito de se resolver, você e você mesmo. Plantonista é o último caso, entendeu? Então, mantém sempre em mente, seja para exatas, seja para humanas. Putz, eu comecei a resolver um exercício de humanas e
me perdi aqui, não sei nem o que falar. Eu vou lá, tento fazer tópicos do que eu tô lembrando desse assunto, do que ele fala geral, dou uma relida na teoria, dou uma lida na resolução comentada. Se ainda assim eu tô muito perdida, eu não faço ideia do que escrever nessa resolução aqui, aí eu vou pedir uma ajuda para o plantonista, por onde eu começo, como eu posso começar escrevendo, entendeu? Então, tente sempre resolver você com você mesmo essas coisas. Aham. E, cara, como você falou, o exercício é um termômetro, né? Para você ver se você entendeu ou não a matéria. Saber a teoria é uma coisa, saber colocar em prática, às vezes, é outra coisa, né? E uma coisa que você comentou que eu quero reforçar, porque eu acho que isso é muito poderoso. Assistir a aula, pegar o seu resuminho e ir direto pro exercício. Né? Eu fazia a mesma coisa. E muita gente fica na neura que tem que ler a apostila, tem que ler a apostila, tem que ler a apostila e perde horas na apostila. Aí chega no exercício e não consegue resolver quase nada. Aí fica frustrado e angustiado. Cara, se você sentiu que tá bem, vai direto pro exercício. E Sim, quando você for corrigir com a resolução comentada, filho, para mim esse era um dos momentos que eu mais aprendia. Quando eu sim, corrigia pela resolução comentada. Isso é muito, muito, muito poderoso. Tipo, com certeza. é aí que você realmente vai conseguir absorver mais o conhecimento, não é? E, e uma coisa interessante é que no meu primeiro ano de cursinho eu não dava muita bola para exercício. Eu adorava ler a apostila, né? Adorava. E aí, depois eu tomei essa consciência, poxa, o exercício é importante porque ele que realmente vai definir se eu consegui ou não entender a matéria, né? Essa é uma das partes do aprendizado para eu conseguir aprender e lembrar depois, né? Conseguir executar o exercício. E, mesmo sabendo que era importante, eu não fazia muito exercício, não é? Por que disso? Eu não fazia muito exercício porque tinha alguma coisa aqui no meu inconsciente que falava, poxa, não, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim. Entende? Alguma emoção, poxa, alguma emoção ruim, negativa relacionada ao exercício. Porque quando a gente associa algum evento, como estudar, por exemplo, com uma emoção negativa, a nossa mente ela vai querer, digamos, que a gente fique o máximo de longe possível daquilo. Porque ela não quer que a gente sofra. Entende? E o que a gente faz aqui também é fazer essa, digamos, essa reconfiguração, essa reprogramação, para que você possa gostar de fazer exercício, estudar, seja o que for, para você de fato fazer, tá? Então, às vezes você fica falando, ai meu Deus, eu não faço porque eu sou preguiçoso, porque não dá, porque não dá, porque não dá, e fica se culpando. Então, começa a prestar mais atenção. Poxa, quando eu vou estudar, como que eu me sinto? Quais são as emoções, sensações físicas predominantes aqui no meu corpo enquanto estou estudando? Né? Pare e observe isso, porque isso é fundamental. Né? Uhum. E também pare e se recorde de momentos em quando você estava se sentindo bem e pensa no resultado que você obteve quando você estava nesse bom estado emocional. Como que você teve os seus resultados no exercício? Você conseguiu ir melhor? Você conseguiu acertar mais questões? Né? E para o contrário também serve. Como que foi seu desempenho quando você estava se sentindo mal, se sentindo frustrado, bem angustiado? Entende? Aí o seu estado emocional, ele define muita coisa, define muito o seu desempenho na hora de estudar, tá bom? Então comece a observar isso, tá? E Isa, você tinha alguma estratégia tipo para fazer o exercício mesmo? Por exemplo, ai, eu vou começar pelo mais fácil, e depois o mais difícil, ou não? Ia tipo direto de forma aleatória? Eu geralmente fazia na ordem que aparecia. Então, por exemplo, eu Aham. fazia como eu dei exemplo, né, de segunda-feira, português, matemática, história e biologia. Eu tentava começar com as matérias que eu tinha mais dificuldade, mas não só com elas. Então, fazia, tipo, o que eu gostava mais era, nesse dia, por exemplo, era matemática e biologia. E o que eu gostava Uhum. menos era português e história. Mas o que eu mais tinha dificuldade mesmo era história. Então, eu começava com história, porque eu sabia que aquilo ia demandar muito mais energia minha. Então, Uhum. eu começava com história. Se eu sentia que eu conseguiria lidar com aquilo direto já. Senão eu começava com biologia para me dar um ânimo, né? Biologia era muito mais facilidade para mim, então eu fazia às vezes
sei lá, os exercícios em 15 minutos eu já tinha terminado os exercícios. E aí, como eu fazia muito rápido, era uma coisa que eu gostava muito, você termina o exercício e já tá falando, caramba, é isso aí, fiz o exercício rápido e acertei a maioria, sou muito boa, agora eu posso ir pra história. Mas eu já tava num dia que eu não tava me sentindo tão desanimada, eu já começava com história direto, que daí eu ia lá e já começava a fazer o sacrifício, que era estudar história. Eu começava e ia Acredito. revezando. Então, eu estudava história, um pouquinho de matemática, aí um pouquinho de Uhum. português, um pouquinho de biologia. Eu tentava deixar a biologia sempre por último, porque como eu sempre que eu tinha mais facilidade, eu podia deixar para o momento que eu estava um pouco mais cansada, porque não ia fazer tanta diferença para mim. Eu cansado ou eu com ânimo, eu fazia biologia no máximo, e o que eu faria em 15 minutos, eu fazia em 20, então não ia mudar tanto. Era mais isso. Mas o que é muito importante também, além de fazer os exercícios, é você corrigir e anotar quantos você. Claro, ser sincero com você, né? Se você colocou C e na resposta tá D, você não vai falar, putz, ah, não, eu ia colocar D. Tipo, não, seja sincero com você. E aí, no final da apostila, o que eu fazia, né? Ah, apostila 1, aquelas 4 semanas lá que a gente tava falando. Acabou essas 4 semanas, o que que eu faço? Pega cada matéria e vê quantos exercícios de cada matéria você acertou. Então, por exemplo, física, eu dei o exemplo que tinha 40 exercícios de física para fazer naquelas 4 semanas e tal. E aí, conforme eu ia fazendo exercícios, eu ia fazendo um círculo nos que eu errei. Então, daqueles 40 lá, eu acertei 35. Aí eu ia anotando no começo da apostila. Ah, física eu fiz 35 de 40, então meu desempenho foi tal, português meu desempenho foi tal. De forma que a hora que eu terminasse, a hora que terminasse aquela apostila, eu tinha todo o meu desempenho de todas as matérias. E aí você consegue ir acompanhando o seu desempenho por apostila. Então eu consegui ver que no geral, ao longo do ano, meu desempenho foi sempre crescendo. Teve de uma apostila para outra que, por problemas emocionais, deu uma decaidinha, mas aí na outra já subiu de novo. Então, assim, você consegue ir acompanhando tudo o que está acontecendo com você. Quando você coloca no papel quanto você está acertando, quanto você está errando. E, claro, corrigir todos os seus erros sempre, né? É muito importante. Eu acho que essa parte que você falou aqui de você mensurar a quantidade de questão que você acerta, que você erra, é muito importante. Aí você vai saber onde que você está errando, por que que você está errando, quando que você está errando. Aí quando você tem esse diagnóstico, né, você consegue aí traçar estratégias para vencer isso, né? E também, por exemplo, aí você fez esse diagnóstico, eu vi que agora eu tô mal nisso por causa disso, não. Aí você pode vir falar com a Isa, eu tô com isso. Será que tem alguma estratégia, alguma técnica para eu conseguir evoluir, para eu conseguir melhorar isso aí disso? Entende? Exatamente. Ou até mesmo quando você se questiona, você mesmo pode encontrar a resposta, tá? E por isso que é importante ter essa consciência e fazer esse diagnóstico aí, tá? E em relação ao exercício, alguém tem mais alguma dúvida? Isa, quer comentar mais alguma coisa? Eu acho que era isso de exercícios. Se alguém tiver dúvida, manda aí. Eu falei bastante, eu sei, mas vão mandando aí. Alguma duvidinha, pessoal? Bom, então vamos começar a falar do último tema, rapidão. Cadê? Vamos, agora simulados, vamos conversar sobre simulados. Simulados. Simulado. Isa, por que é importante fazer simulado? Gente, simulado é simulado da sua prova. A hora que você vai estar fazendo a prova é a hora da verdade, vai ser aquilo. O simulado vai te dar um ensaio de como vai ser a prova. Então, se você fizer merda no dia do simulado, tá tudo bem, porque foi só um teste, entendeu? E aí, Uhum. como é só um teste, você vai falar, putz, eu não devia ter comido aquela comida tão pesada. Então, você vai lembrar que você não pode comer aquela comida no dia da prova. Já pensou, você nunca fez um simulado na sua vida, e aí você vai lá e manda uma feijoada antes do dia da FUVEST, que é a prova que vai te deixar entrar na faculdade que você mais quer. E aí você passa a FUVEST inteira morrendo de sono, porque você acabou de comer um pratão de comida. E aí?
Como você vai saber o que te deixa com sono, o que te deixa enérgico, o que te deixa mais prestando atenção na prova? Quais são os momentos que você tem picos de energia durante a prova? É só fazendo simulado. Eu fui fazendo todos os simulados ao longo do ano que eu descobri que eu tinha que comer comidas leves no almoço, levar chocolate e água, e eu começava com muita energia, e aí no meio da prova eu tinha um decaimento de energia. E aí lá pela questão 20 eu tinha 25 chocolate para não deixar a minha energia cair tanto, mas isso era eu. E como eu descobri isso? Fazendo simulado. Porque eu comecei a ver que eu começava o simulado acertando bastante, do nada caía um monte meus erros, do nada voltava um monte meus acertos, do nada caía de novo. Então, você vai pegando esse feeling, né? Como você Uhum. consegue fazer. E outra coisa que você vai vendo é um dia você pega e faz um simulado da questão 1 a 90 em ordem. No outro dia, você pega e faz um simulado, faz 5 questões de português, 5 de matemática, aí 5 de biologia, aí 5 de história, 5 de física. Você vai testando jeitos de fazer a prova para ver qual você se adapta melhor. E não tem como você fazer isso de uma forma melhor sem ser nos simulados. Porque não é a mesma coisa que você simplesmente pegar e falar, não, eu vou pegar uma prova e eu mesma vou cronometrar meu tempo. Porque não tem aquela pressão de ter alguém lá na frente olhando você fazer Uhum. e te pressionando e passando lista para você assinar. É diferente. Então, fazer simulado é muito importante. E mais importante do que fazer o simulado, para você entender como você lida com aquela situação, é você pegar o simulado e corrigir sendo muito honesto consigo mesmo, novamente. É a parte mais importante, você ter honestidade. Então, você vai corrigir, ver onde você errou, e aí você, por exemplo, assinalou a B e a resposta certa era A. Você tem que entender por que você achou que a B e porque você não sabia que a A estava certa. Tá me vendo aí, Gui? Tá tudo certinho? Eu tô ouvindo, tá rodando a tela aqui, ó. Voltou. Tá ouvindo. Agora não foi o áudio. Tá me ouvindo? Faz assim ou não? Não, tá ouvindo? Você quer desligar e ligar de novo? Tá. Espera. Problemas técnicos, rapidinho. Ah, tá.